Sejam muito bem-vindos a mais uma emissão Câmara Aberta, um programa da Coimbra TV em parceria com o Diário As Beiras. Hoje temos 4 convidados nesta nossa emissão, começando pela minha direita, Dr. Ferreira da Silva, em representação do Partido Socialista, Dr. João Paulo Barbosa de Melo, do Coligação por Coimbra, mas aqui também como elemento do Partido Social Democrata. À minha esquerda, o Dr. Sampaio Nora, em representação do CDS-PP, e também o Dr. José Augusto Ferreira da Silva, dos Cidadãos por Coimbra. Aos 4 queria agradecer a presença neste nosso programa. E hoje vamos falar de orçamento municipal. Um orçamento que já foi aprovado por maioria no Executivo, a passada semana, um orçamento que tem um valor global de 146 milhões de euros. Mas a grande fatia pertence, é claro, ao município, com 91 milhões de euros. O restante diz respeito às empresas municipais de água e transportes públicos da cidade de Coimbra. Os 4, com certeza, já têm uma opinião formada em relação a este documento, até porque alguns deles já expressaram no próprio Executivo, mas começo pelo Dr. Ferreira da Silva. Este é um bom orçamento para Coimbra? Doutor? É um orçamento condicionado pelos orçamentos e pelas gestões de gestão anterior. Referiu ainda bem há pouco os orçamentos no valor de 140 milhões, salvo erro, referindo-se não só ao orçamento da Câmara Municipal, mas também ao orçamento da água e ao orçamento dos transportes coletivos. Eu quero dizer que a receita, no último orçamento apresentado pelo PSD, era um orçamento de 140 milhões. Nós, neste momento, estamos com um orçamento de 91 milhões, quer dizer, menos de um terço, com uma redução de 50 milhões relativamente às previsões de receita relativamente ao último orçamento apresentado à cidade pelo PSD. Significa isto que o PS apresenta um orçamento de grande realismo e de grande rigor, com base na total transparência, obedecendo ao POCAL, obedecendo às reais previsões, às médias dos últimos 3 anos e referindo-se também ao assumir dos grandes compromissos que já vinham das anteriores gestões, que é o que obrigatoriamente tem que respeitar, sem criar desequilíbrios de tesouraria, sem criar grandes endividamentos. Por exemplo, posso dizer que este orçamento, para se financiar, não recorre a empréstimos bancários, ao contrário da política que vinha sendo praticada, por um lado, e por outro também, do que em pouco tempo tive que ver, porque naturalmente eu não sou vereador da Câmara Municipal, também me foi possível verificar neste curto espaço de tempo que também não há mais endividamento e, portanto, podemos estar tranquilos que a Câmara de Coimbra não caminha, por exemplo, no sentido que caminhou ainda há bem pouco tempo a Câmara de Aveiro, ou, vou falar de uma Câmara maior, uma Câmara mais pequena, como a Poiares, cujas gestões nesse sentido têm obrigado os municípios a um grande sufoco. Mas quais são os aspectos positivos neste orçamento? Já o disse, não há recurso a endividamento ou a empréstimos bancários, mas que outros aspectos positivos refere ou reconhece neste documento? O maior aspecto positivo, eu disse-o, definiu numa palavra, posso dizer em duas: rigor e transparência. Como sabe, há obras, como é o Convento de São Francisco, que amarram, digamos assim, o conjunto de investimentos que o município tem que fazer da parte sobrante do que resta, excluídas que sejam as despesas de funcionamento. Como sabe também, há que destinar verbas à freguesia, vive-se com uma receita muito menor, a receita que o município é substancialmente menor. Repare que do IMI, estávamos habituados à prática de taxas máximas. Essa taxa máxima encontra-se hoje, aliás, de acordo com a visão para o Conselho da Oposição, também numa taxa de 0,36, quando ainda antes, na anterior gestão, o PS tinha uma taxa de 0,39 e justificava até essa taxa de
039, porque havia que arrecadar os cofuncionamentos, sobretudo para o convento de São Francisco, cujas receitas antecipou e que, portanto, também já estão investidas no convento e, portanto, o município de Coimbra, esta Câmara Municipal não pode delas dispor. Para além da redução também das despesas que vêm da receita que vem do Orçamento Geral do Estado, nomeadamente as receitas do FEB, com outras diminuições, como sabem também na derrama, e sabe também a despesa da água, os contribuintes vão pagar menos na fatura da água. Não esqueçamos que nos mandatos anteriores do PSD, a água subiu na ordem dos 25%. Portanto, este orçamento passa de uma receita de 140 milhões para uma receita previsível, estamos a falar em previsões de 91 milhões, é, portanto, um orçamento de grande rigor, de grande transparência e, da verdade, falar a verdade aos contribuintes. Dr. Sampaio Nora, um comentário é que lhe merece este orçamento municipal? Bom, como sabem, o CDS não tem vereadores na Câmara Municipal. E, como tal, aquilo que eu conheço é aquilo que a imprensa tem escrito sobre a matéria. Parece, e a experiência que tive do ano passado, porque relativamente ao novo orçamento, só poderei ter conhecimento dele lá mais para diante. O aspecto que me parece que este orçamento, aquilo que a imprensa transmitiu, o aspecto mais relevante estará na circunstância de que manter-se-á uma gestão muito burocrática, que o que tem motivou ao longo do ano, no último orçamento, na execução deste orçamento deste ano, um conflito quase permanente com as freguesias e, por outro lado, há algumas situações, como o Convento de São Francisco, que são de facto situações que têm que ser acauteladas. Mais dados não tenho de momento, mas a informação que a imprensa transmite é de que se será um orçamento equilibrado, sem recurso, como disse o Dr. Ferreira da Silva, a empréstimos externos. Vamos ver se assim é. Ou seja, a intenção de voto na Assembleia Municipal, apesar de só ter um voto na Assembleia Municipal, só será tomada depois de tomar conhecimento do documento por inteiro. Quando se conhecer com mais profundidade o orçamento que vai ser apresentado, será lá para o final do mês de dezembro, lá para dezembro, em princípio, porque agora em novembro só se aprovará a questão do IMI, que essa está explicada longamente, mas penso que falaremos sobre Já vamos falar sobre a questão do IMI. Dr. João Paulo Barbosa de Melo, o PSD votou contra, expressou nesse mesmo dia em que votou contra a sua opinião relativamente a este documento. Diz que este não é um orçamento que serve à cidade. Quer explicar de forma muito sucinta o porquê das razões que invocaram para votarem contra este orçamento? Sim, já bom dia a todos. Eu acho que é assim, todos sabemos aqui, à volta desta mesa todos sabemos e todos sabíamos, todos os concorremos às eleições há um ano atrás, sabíamos na altura, porque estava tudo publicado, que a legislação que enquadra toda esta questão financeira dos municípios ia mudar drasticamente, e mudou em setembro passado. E, por exemplo, uma das consequências dessa mudança foi obrigar os municípios, todos, a fazerem previsões de receita muito mais apertadas, muito mais realistas, vamos dizer assim. E, portanto, tem razão aqui o Dr. Ferreira da Silva quando diz, aliás, hoje temos dois Drs. Ferreiras da Silva, espero que isso não cause confusão de quem nos ouve, mas como dizia bem, a previsão da receita deste orçamento é muito cautelosa, não por vontade da Câmara, mas por obrigação legal que as câmaras todas agora têm. Portanto, enfim, esse é um facto positivo que rompe com uma tradição de 30 e muitos anos. Foi em todas as câmaras de Portugal e em Coimbra, aliás, há 10 ou 15 anos, exagerava-se ainda mais do que nos últimos anos, onde foi sendo feito um esforço de realismo, mas um realismo que ainda estava de facto longe da realidade. Íamos caminhando para ele, mas sabíamos que era difícil de um ano para o outro apertar tudo. De repente, este ano mudam as regras, mudam, por exemplo, essa regra, e eu diria que estávamos todos à espera, eu pessoalmente estava à espera, que se aproveitasse estas novas regras que agora existem, que são muito diferentes das anteriores, para de uma vez por todas construir um orçamento diferente, um orçamento melhor, um orçamento mais adequado, certamente mais realista, aqui ele será,
E, portanto, eu diria, a primeira nota é uma nota de desilusão, porque, afinal, em vez de se ter aproveitado este ano que passou, desde há um ano, do último orçamento para cá, para se trabalhar com as novas regras e se produzir um novo documento, um documento que transmitisse alguma ambição à nossa cidade, que pegasse, que reformulasse naturalmente, à medida do novo Executivo, os programas, as linhas, tudo isso. Esperava-se aqui um trabalho árduo, que aliás foi prometido há um ano, chegou-se a falar, chegou a ser dito que este ano iria ser construído um orçamento de base zero, que é exatamente isso, que é começar do zero. Vamos rubrica a rubrica ver de facto o que é preciso e o que é que não é preciso. A grande desilusão foi perceber que afinal este orçamento foi feito, enfim, a correr, à última hora, procurando naturalmente cumprir a legislação, nesse aspecto estamos de acordo, ainda bem que foi feito, enfim, teria mesmo que ser feito, mas, digamos, faltou tempo para pensar os assuntos. E por isso é que, de repente, olhamos para o orçamento e olhamos para a explicação que foi dada sobre ele e percebemos que algumas coisas que deviam estar no centro da nossa visão para Coimbra, nossa, porque ela é coletiva, ela não é de nenhum partido, é a visão da maioria dos coimbricenses. Uma cidade muito virada para a requalificação urbana, temos agora, enfim, somos património da Unesco, uma cidade muito virada para a cultura, onde a cultura não é um sítio onde se gasta dinheiro, mas um sítio onde se investe dinheiro, porque a cidade é feita de cultura, e de repente a cultura, a requalificação urbana, o próprio desporto, acabam por sofrer cortes que são surpreendentes. E que não condizem com a visão que eu diria que a esmagadora maioria das pessoas tem para a nossa cidade. E por isso, digo assim, essa é uma das ordens de razão que nos leva a dizer assim não, e é pena ter-se pedido um ano inteiro para afinal não ter feito todas as mudanças que tinham sido prometidas no ano passado. O segundo ponto e último, depois ficaremos para o que era a seguir, a questão das freguesias. De facto tem havido aqui uma estratégia do novo Executivo de confronto com as freguesias. De confronto, naturalmente, mexendo onde mais dói, que é indo-lhes ao bolso. Isso foi feito no orçamento do ano passado, era absolutamente evidente no orçamento do ano passado que ia haver um corte brutal de quase 1/3 nas verbas que eram para as freguesias. Eu diria que o corte real ainda é maior, porque de repente a burocracia que se instalou na relação com as freguesias é de tal maneira grande que agora elas, nem que queiram, não conseguem gastar o dinheiro. Ainda há dias aprovámos projetos que em princípio, segundo os papéis que nós aprovámos na Câmara, que foram levados agora, projetos para as freguesias fazerem até daqui a um mês. Ora, é impossível, nenhuma freguesia consegue lançar concursos, escolher um empreiteiro e fazer uma obra num mês. Portanto, esse corte era já um corte óbvio nos números e depois ainda por cima dificultando enfim, burocraticamente a relação entre a Câmara e as freguesias, tornou-se impossível. Portanto, esse corte era evidente. Agora, ele é mais disfarçado e por isso eu diria ainda é pior, porque se aparece aqui supostamente uma verba 5% maior para obras, quando eu pessoalmente, enfim, eu diria que a maior parte das freguesias estão de acordo comigo, diriam, a gente não quer mais dinheiro para obras. Aliás, vários presidentes de junta diziam isto já no passado, a gente não quer muito mais para obras, a gente o que quer agora é ter dinheiro para fazer limpezas, para tratar das escolas, para as despesas de funcionamento. Hoje, nas dificuldades que o país atravessa, não precisamos de muitas obras mais, precisamos é tratar bem do que temos. E de repente aqui aparece um pequeno aumento de 5% nas obras, mas depois um corte drástico nas limpezas, nas escolas, em tudo o resto. E depois a verba global, em vez de crescer, diminui. O que é qualquer coisa que eu diria surpreendente, porque é acompanhado de um discurso em que agora vamos dar mais dinheiro às freguesias. Quando olhamos para os números, há um corte na verba global e dentro do que vai para as freguesias, ainda por cima, aumenta-se um pouco as obras para cortar, por exemplo, na limpeza, coisa que eu acho que em Coimbra ninguém compreende. Talvez seja pelo facto que as obras hoje são tão difíceis de fazer, com toda esta burocracia que se instalou na Câmara, que provavelmente é a melhor maneira de dizer, dá-se mais uns dinheiros e depois não vão ser executados e depois vai-se dizer, no fim, por incapacidade das freguesias, quando provavelmente não foi incapacidade nenhuma. O que aconteceu foi que se criaram condições de tal maneira complexas que as freguesias não têm maneira de fazer depois as obras que em princípio deviam fazer. E, portanto, esta segunda razão, que é, de uma vez por todas, devia-se ter resolvido este ano este diferente com as freguesias. As freguesias são parceiros do município, são parceiros na construção da cidade, não podem ser vistos como uma espécie de inimigos ou de gastadores maus de dinheiro. E, infelizmente, este orçamento volta a vincar essa característica. E, portanto, eu digo, por estas duas razões conjugadas, entendemos que este não é, de facto, um bom orçamento para Coimbra. Doutora Ferreira da Silva, as razões por que votou contra na passada quinta-feira. Bom dia a todos.
os meus companheiros de debate, bom dia António, para dizer o seguinte. De facto, tinha-nos sido prometido um orçamento este ano, o Presidente tinha dito para o ano passado, aliás, em 2013, tinha-nos dito para 2014, ou em 2014, o orçamento será o meu orçamento. E, de facto, quando nós verificamos, vemos que ele é um orçamento de continuidade. Isto é, ele não mudou nada da estrutura do que havia antes, que era da maioria do PSD. Mas, deixando essa razão formal, há 5 aspectos essenciais pelos quais nós estamos cá. Primeiro, como é sabido, a requalificação urbana deveria estar no centro de uma cidade como a nossa, que deixou de degradar a um ponto inqualificável o seu centro. E o que nós vemos é que este ano há uma redução de 38% percentuais do orçamento do ano passado para a requalificação para apenas cerca de 29%. Ora, isto é absolutamente incompreensível. É uma cidade que se quer requalificar, uma cidade que quer ser uma cidade moderna, uma cidade cosmopolita, não pode continuar a ter o seu centro no estado em que está. O segundo aspecto é o aspecto da cultura. Também aí temos uma baixa no orçamento, percentualmente de cerca de 1%. Temos o abandono, ou pelo menos aparente abandono, dos encontros de fotografia, que nos foi prometido o ano passado. Aliás, foi orçamentada uma verba de 200 mil euros do ano passado, que agora desaparecem como por encanto, e aparece uma coisa com 50 mil euros, chamado uns encontros de arte contemporânea, que ninguém sabe o que é. Não definido. 50 mil euros, não. Depois temos uma coisa, a cidade está, em termos de limpeza, como nunca esteve a sua degradação. A cidade está completamente suja. Há coisas absolutamente inacreditáveis. Aliás, basta ver, ainda hoje, bem num dos jornais, não sei se nos dois, mas pelo menos num dos jornais da cidade, protesto de alguns cidadãos por causa do estado calamitoso da limpeza. O que é verdade é que nós não vemos uma nota no sentido de investimento nisto que é essencial a uma cidade que ainda por cima quer atrair turistas, não só para os que vivem, mas sobretudo para os que vêm. É fundamental que a cidade esteja limpa, e ainda este fim de semana assistimos a coisas inusitadas no centro histórico, numa zona essencial da cidade. Depois, não tenho uma palavra sobre o emprego. Uma coisa também ouvíamos dizer ao Partido Socialista, que está no centro, não tem, estas GOP não têm nenhuma palavra sobre o emprego, sobre o estímulo, sobre o apoio ao investimento na cidade. Não temos de facto uma palavra. Finalmente, as juntas de freguesia. Tudo aponta, não vou pormenorizar, mas tudo aponta para que a conflitualidade se vai manter, a conflitualidade que perpassou por todo este ano, se vai manter ou até agravar face à forma como o orçamento trata as freguesias. Mas o Partido Socialista já na Câmara, na reunião de Câmara disse, e agora o meu colega José Manuel Ferreira da Silva voltou a repetir, que este é um orçamento de rigor e transparência. Não é. E eu vou dizer porque não é. Volta a praga dos 10 euros na generalidade das rubricas importantes. É tudo que isto e aquilo para este setor, aquele setor, 10 euros. Em algumas das rubricas é tal a incoerência, são obras que já estão concluídas, mas mantém-se para manter abertas as rubricas todas. E para quê? O ano passado eu não tinha entendido, tenho de reconhecer, era a primeira vez que chegava à Câmara e não tinha entendido, mas agora entendo bem. É porque depois nós, durante o ano, somos surpreendidos com permanentes alterações orçamentais que não passam pela Câmara, porque são da exclusiva responsabilidade do Presidente da Câmara, que depois, eu não quero usar a palavra feia, mas uso uma palavra feia, mas uso uma palavra mais suave, que depois faz o que quer com o orçamento. Isto é, subvertendo completamente as regras orçamentais. Põe-se 10 euros e depois põe-se 10 euros na outra, mas depois tira-se 40 mil euros o ano passado a um agente cultural para se dar aos encontros mágicos.
depois tira-se mais aqui para dar acolá. Mas não é a Câmara que dá, não é a Câmara que dá, é o seu Presidente que depois faz a gestão que entende. Ora, dizer que isto é um orçamento de rigor e transparente não é democrático, por um lado, porque a maioria destas decisões, este ano já vamos acho que na 30ª, à volta disso, 30ª alteração, em que a Câmara não vota, limita-se a tomar conhecimento, portanto não é democrático desse ponto de vista, não é rigoroso, porque de facto, quando se está a votar o orçamento, quando a Assembleia Municipal vota o orçamento, não sabe o que é que está a votar, não sabe se está a votar 100.000 euros para isto ou 10.000 euros para aquilo, porque depois o que votou pode ser alterado por decisão do Sr. Presidente da Câmara, e depois, e também não é, obviamente, rigoroso, porque isto não faz parte de um orçamento que tem de ser rigoroso. E por isso, muito bem, agora houve aqui muitas questões levantadas e acho que agora... Por razões votei contra. Doutor Ferreira da Silva, depois de ouvir os seus colegas desta nossa conversa, quer com certeza rebater algumas das críticas que são feitas a este orçamento. Não, eu não vou tanto rebatê-las, ou mais extrapolá-las. Olha, e a primeira extrapolação que eu faço é a humilde confissão que acabou de fazer aqui o meu colega Ferreira da Silva, dos Cidadãos de Coimbra, dizendo que tinha pouca experiência, não compreendia um orçamento quando tinha lá uma rubrica aberta com 10 euros. Bom, isso é a falta de experiência, a falta de saber como é que se faz um orçamento, isso é normal. Ele também só chegou a estas lides autárquicas que eu há cerca de um ano. Estou convencido com o tempo que andar por aqui vai aprendendo muito mais e quando chegar a uma certa altura já percebe que assim é. De uma maneira geral, eu também já percebi das críticas que acabei de ouvir, e o que eu tenho a extrapolar é que não é de vontade dos demais pagar ao pessoal. O pessoal, aos funcionários que a Câmara tem, para onde são precisos 27,5 milhões, é vontade, depois daquilo que eu vi, que temos que colocar com rigor, não pagar ao pessoal. São 27,5 milhões. Também não é vontade, com certeza, concluir com o Convento de São Francisco, porque para o Convento de São Francisco não basta dizer que queremos concluir o Convento de São Francisco. Para concluir com o Convento de São Francisco, são precisos nada mais, nada menos ainda que 12,5 milhões. E como sabem, a maior parte da receita do cofinanciada já foi arrecadada e gasta na anterior. Também já vi que pouco querem destinar à educação. À educação dos beneficiários. São precisos para aí 6,6 milhões. A Função Social dos Transportes Coletivos também já vi que não querem apoiar os transportes coletivos na cidade. É que são precisos para aí também 9 milhões. Já vi também que, afinal, sobre a limpeza, que aqui foi também não quero levar por diante, porque se repararem, na limpeza, para os que estão lá, 2 milhões. Podia falar de outras despesas obrigatórias que estão consignadas, como a RFR, as expropriações, reparações de habitações, arrendamentos de habitações, reabilitação urbana, e tudo isto nos vai custar mais de 7 milhões. Eu pergunto, desta receita previsional, com o rigor que aqui há bocado foi dito e aplaudido, de uma forma geral, dos 91 milhões, ora, onde é que iam buscar dinheiro para onde mais? Para aquilo que pretendem. Isto é uma manta, puxavam uma manta de um lado, descobriam no outro. Portanto, já não iam fazer o Convento de São Francisco. Puxavam a manta do outro, já não iam tirar dinheiro à educação. E assim sucessivamente. E, portanto, o que eu acho que os meus colegas acabam de dizer, para além da falta de experiência, que, humildemente, eu reconheço essa humildade do meu colega Ferreira da Silva, que está aqui e deixou aqui há pouco tempo, acho que tudo mais é uma falta de realismo relativamente aos valores inscritos no orçamento. Doutor Sampainora, comentário a estas questões levantadas. Hoje, aqui com este debate, ouvi mais alguma coisa do que vai ser o orçamento. E devo dizer que aquilo que eu temia vai acontecer. A tal gestão burocratizada que eu falei, que os
João Paulo Rosa de Melo concorda comigo, é que, de facto, fazer um orçamento não é apenas somar verbas e somar valores, é preciso ter algum rasgo, que hoje já não pode ser como era antigamente, porque o Estado tem sucessivamente criado um colete de forças às câmaras municipais, porque houve uns que abusaram dessa liberdade e pagam justo pelo pecador nestas coisas, então um colete de forças criado às câmaras municipais que a impede de realizar algumas tarefas que podiam e deviam fazer. Há aspectos que o meu colega Ferreira da Silva, dos Cidadãos por Coimbra, agora acabou de referir e que me parecem relevantes. A questão da limpeza da cidade, a questão da conservação da cidade, e esse da conservação da cidade é extremamente importante que alguma coisa seja feita, sobretudo por causa no âmbito do problema do IMI, tem que ser feito, porque se a cidade começa a desprezar o seu centro histórico, então ele vai, de facto, deteriorar-se muito mais. E depois será muito mais oneroso trabalhar nessa área. Há questões que o Partido Socialista agora levanta, que é o problema dos funcionários, da educação. Bom, mas isso são despesas que sempre estiveram, simplesmente. O que há necessidade é de as fazer de forma não diria rentável, mas menos onerosa possível, e penso que é isso que se exige trabalho à Câmara. Ora bem, é esse trabalho todo que tem que ser feito e que não me parece, pelaquilo que já aqui foi dito, que tenha sido feito o ano passado para este ano. O ano passado, a Câmara Municipal atual podia dizer, bom, entramos agora há um mês, as regras foram alteradas, vai ser tudo muito complicado, mas um ano depois já não pode invocar esse argumento, e parece-me que o continua a invocar, e de facto está a acontecer uma coisa que todos nós temíamos. A gestão do atual Presidente da Câmara, que governou Coimbra durante 12 anos, foi sempre muito burocrática, foi sempre muito certinha, muito apegada às formas e tal, e estamos a sentir que vai ir para o mesmo caminho. E o que penso que, no momento em que há um colete de forças, que eu disse, sobre as câmaras, exigia-se muito mais imaginação, muito mais arte na realização dos objetivos municipais. Muito bem, Dr. João Paulo Barbosa de Melo. Eu estive a ouvir com atenção e há duas ou três notas que eu gostava aqui de fazer. A primeira tem a ver, e até não só com o que disse aqui o meu companheiro de debate, o Dr. José Manuel Ferreira da Silva, eles não têm que se distinguir um ao outro, já sabem de quem fala, mas eu tenho que ter esse cuidado, para ver se não me engano nenhuma vez. Falou disso e corresponde a algo que foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara no final da reunião, ou no meio da reunião, procurando, enfim, brandir uma espécie de medo de que não querem pagar aos funcionários, até chegou a dizer que havia aí perigo de despedimento de funcionários. Se a gente olhar para as leis que nos regem e para as leis às quais a Câmara Municipal de Coimbra está naturalmente sujeita neste momento, nada disso se pode ler do que está na lei, de todo. No máximo, da lei pode dizer-se que a Câmara de Coimbra, como a generalidade das câmaras, no próximo ano não pode contratar mais pessoal. Sim, é verdade. Não pode a de Coimbra, como não podem 80% das câmaras portuguesas. E se calhar no caso de Coimbra haveria até justificação para que em algumas áreas houvesse algum reforço de pessoal, já que ouvi falar da questão da limpeza. Não é a única maneira de haver melhor limpeza, mas é uma delas, é ter pessoal na Câmara. Podíamos ir para essa via, mas de facto a Câmara de Coimbra, como 80% das câmaras, não vai poder contratar mais ninguém. Agora, daí a conseguir-se concluir que há o risco de despedimento de funcionários, eu aí não consigo entender, isso é uma espécie de medida de terrorismo, no sentido de aterrorizar os funcionários da Câmara, coisa que eu acho que é de todo injusto fazer, enfim, para já, porque a esmagadora maioria dos funcionários é gente que trabalha muito bem, e depois porque não é plausível sequer esta argumentação. A outra questão que eu gostava aqui de puxar é esta questão do convento. Não nos devemos esquecer que a obra do convento está neste momento parada desde as eleições, basicamente ela parou na altura das eleições e não voltou a começar.
Estamos à espera, temos estado à espera nos últimos meses, que a Câmara finalmente nos apresente, que vá à Câmara uma proposta para fazer um novo concurso para terminar o que lá está. Aparentemente isso estará por dias, e espero bem que assim seja, porque é de facto ser posta ao serviço dos conibricenses e não só ao serviço de Portugal, porque aquela não é uma obra para uma Coimbrinha pequenina, é uma obra para uma Coimbra que é uma cidade, a cidade da região centro e uma das cidades deste país. E portanto, estamos todos de acordo que é preciso prever isso. E ninguém, julgo, aliás na reunião de Câmara isso foi salientado por todas as forças políticas, estamos de acordo que é preciso concluir, conclua-se depressa. O que nos tem a nós afligido até porque é o tempo está para terminar a verba depois para receber a nível dos fundos comunitários. Se isto agora não corre bem, e eu oxalá que tudo corra bem, mas começamos a ficar com os prazos apertadíssimos, tem que estar tudo concluído e pago até final do ano 2015. Pagar 12 milhões de euros de obras num ano é algo de, para uma Câmara Municipal, qualquer que ela seja, e para a de Coimbra em particular, algo muito difícil. Portanto, aqui nós estamos sempre disponíveis, sempre estivemos e continuamos a estar em ajudar o Executivo a encontrar soluções para terminar o convento e para o pôr ao serviço bem da cidade de Coimbra. A última nota que eu queria aqui fazer, não foi ainda mencionado por ninguém, eu julgo que vale a pena dizer isso. Um orçamento de uma Câmara é constituído por aquilo que é aprovado no final do ano anterior, é o que estamos aqui a fazer para 2015, mas depois há uma incógnita num orçamento, na vida financeira do município que vem no ano seguinte, que se chama o saldo. Quando chegar ali a abril, nós vamos fechar as contas da Câmara. E quando fecharmos as contas da Câmara, vai haver um saldo. E esse saldo é integrado no orçamento. Ou seja, o orçamento que agora parte e é de 91 milhões, se calhar quando chegar a maio, se transitarem os 12 ou 13 ou 14 milhões que em princípio a própria Câmara reconhece que vão transitar, verdadeiramente o orçamento não vai ser 91, vai ser 91 mais esses 14, vai ser muito superior a 91, vai ser de 105 milhões de euros. O que é preciso ter cuidado nesta verba que se vai acrescentar a meio do ano? É que enquanto que esta é pelo menos, enfim, sobre esta podemos pronunciar, podemos dizer que achamos que está mal aqui, que devia ser um pouco mais acolá, podemos ter opinião sobre o que lá está, porque conhecemos uma proposta, ela é obrigatória. No que vem no saldo já não. O saldo é uma espécie de cheque a meio do ano que depois pode ser usado para reforçar aquelas áreas que interessa ou não ao Executivo. E, portanto, eu disse isso na reunião de Câmara e gostava aqui de voltar a dizer. É evidente que esse saldo nós não conhecemos ainda quanto é. A própria Câmara diz que será seguramente à volta de 12 milhões de euros. Mas nós vamos estar muito atentos quando esse saldo for integrado nas contas no orçamento de 2015, lá para meio do ano de 2015, de perceber exatamente para onde é que esses 12 milhões de euros, ou mais, ou menos, não temos a certeza, para onde é que eles vão. Dr. José Augusto Ferreira da Silva. Obrigado. Só para terminarmos, até porque havia uma outra questão, que era a questão do IMI, que víamos falar hoje, mas devido ao facto da conversa do orçamento já ter demorado algum tempo, vamos acabar por aqui e guardamos para uma próxima emissão, até as implicações que isto pode ter no IMI, neste orçamento, esta decisão de redução de 2 pontos percentuais. Muito rapidamente para dizer o seguinte, a demagogia devia estar arredada dos nossos debates, quer que se refere ao pessoal, quer a outra. E de facto eu aprendi, de facto não sabia, não me custa reconhecer, mas aprendi rapidamente. Bastou-me um ano para ter aprendido o que é que se passava, o que eu acho que não é mau. O que eu queria dizer é o seguinte, a demagogia sobre o pessoal, que eu também já ouvi o Sr. Presidente da Câmara usar, eu acho que é intolerável. E mais, recomendava então ao Sr. Presidente da Câmara que acabasse de uma vez, face à qualidade dos técnicos que tem, com os ajustes diretos. Tivemos na semana passada o conhecimento de mais um ajuste direto, 1.300 euros por mês para atualização e tratamento do Facebook da Câmara. Eu acho que é absolutamente incrível. E, portanto, se há tanta preocupação pessoal, deviam começar por aí. É que se formos juntar só o que se está a gastar em ajustes diretos, quando há técnicos na Câmara qualificados e que estão, inclusive, alguns deles sem funções, era melhor. Depois o Convento de São Francisco, no seguimento do que disse o Dr. Barbosa de Melo, eu já tive a dizer na Câmara, é no fundo neutro, porque o saldo, que a Câmara não assume que fosse por deficiência ou incapacidade de execução, é porque se não pagou obra do Convento de São Francisco. Logo, se não se pagou, vai transitar o saldo respectivo, que a Câmara reconhece serem 12 milhões.
Pelo menos 12 milhões. O que quer dizer, portanto, que há verba suficiente para o Convento de São Francisco, sem que tenha peso neste orçamento, em minha opinião. Por outro lado, é preciso dizer que não se deve desvalorizar as receitas, porque isto tem a ver com estratégia. Por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara convenceu-nos a que era bom comprar um edifício ali na Rua Ferreira Borges, de cerca de 500 mil euros, cerca de 600, acho que são 585 mil, portanto cerca de 600 mil euros, porque a saúde financeira, porque existia saúde financeira na Câmara Municipal. Ora, vai comprar-se agora. Portanto, quando se fala, por exemplo, na redução do IMI, a redução do IMI serão cerca de 600 mil euros, o que quer dizer que se de facto tivesse de ser feito opções e houvesse perigo ou alguma preocupação com que agora o papão que se vem agora dizer que se calhar não vamos ter de despedir funcionários, obviamente que não se fazia esse investimento. Portanto, o que aqui está em causa é apenas uma coisa, é estratégia política orçamental. E é com essa que nós estamos em desacordo. E por isso é que votamos contra. Agora, o Partido Socialista tem uma estratégia. E nós temos, de facto, outra estratégia para a cidade. Muito bem. Agradeço aos quatro o facto de terem vindo. O assunto do orçamento e do IMI vai voltar aqui a esta emissão do Câmara Aberta, até porque é um assunto que ainda está... Mas eu queria dizer... Até porque é um assunto que ainda vai ser recorrente e ainda vai até ao final de... Eu queria dizer que em lado algum que eu aqui falei em despedimento de funcionários. Eu não falei nada disso. Falou o Presidente. O que eu disse é que... O que eu disse é que a manta é curta, como os senhores já reconheceram, e é preciso puxar, e depois não havia dinheiro para pagar a funcionários. Uma coisa é pagar. Agora, é um problema de estratégia, de facto. É um problema de estratégia, mas a estratégia assenta exatamente em dividir os parques de recursos pelos sítios onde eles são mais necessários. Estamos de acordo nesse ponto. E é nesta estratégia que nós estamos de acordo. Então temos que reconhecer todos, como acabou de referir, que temos que pagar aos funcionários. Sim, pronto. Nunca passou pela nossa cabeça. Nunca aconteceu. Mas o Dr. José Augusto Ferreira da Silva vai mais longe, que se aproveite os funcionários em vez de fazer ajustes diretos. Exatamente. Muito bem. A última coligação contra a natura que eu vi foi na Assembleia da República, em que a esquerda e o facto a nossa esquerda José Augusto não quer dizer que seja a fazer uma coligação com para trazerem para cá. É a última coligação que eu conheço. Muito bem. Conversámos então sobre o orçamento. Isto é um assunto com certeza que vai ainda voltar em mais algumas emissões do Câmara Aberta, até porque ainda temos de discutir a questão do IMI, esta redução de 2 pontos percentuais decidida pela oposição e também pelo vereador da CDU, que hoje, à última da hora, teve que invocar razões profissionais para não estar presente nesta emissão. Portanto, numa próxima emissão vamos voltar então a falar do orçamento, da questão do IMI, enfim, ainda há uma grande panóplia de assuntos para tratar relativamente à política autárquica neste ano de 2014 e também para o próximo